O programa Isto é Amazônia deste sábado vai dar um passeio na história e vai estacionar no dia 15 de agosto. Essa data lhe remete a alguma coisa? Sua memória não está bem concatenada com a data do 15 de agosto? Então nós vamos contar para você. 15 de agosto de 1823, uma data histórica para a Amazônia. Foi a adesão da província do Grão-Pará à independência do Brasil. Olha, mas não foi tão assim a adesão e pronto. Tivemos conflitos, tivemos mortes, derramamento de sangue, heróis, traidores. Tudo isso você vai ficar sabendo no Isto é Amazônia. Nós vamos conversar com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que é historiador, é um entusiasta da história da Amazônia. E ele vai falar para a gente o que representa para os brasileiros, mas em especial para os amazônidas, o dia 15 de agosto. Nós conversamos também com o jornalista Renivaldo Costa, uma das mentes privilegiadas do jornalismo amapaense. Ele fala um pouco desse fato. 15 de agosto é uma data importante para o Brasil. Nós passamos a fazer parte do Império Brasileiro. Haviam descontentamentos, haviam inquietações, pessoas que não concordavam e pessoas que convergiam para este pensamento. Isso tudo gerou muitos conflitos. Tivemos muitas mortes, inclusive, para que as pessoas possam ter a exata dimensão da importância do 15 de agosto, nós tivemos um destacamento de Macapá participando desses conflitos na capital, Belém do Grão-Pará. E nós vamos trazer tudo isso à luz para você, a partir de agora, começar a compreender quão importante é a história da Amazônia e que esta região rica, fausta, não é só floresta, não é só lago, não é só cerrado, não é só fauna, não é só minério. Não somos ricos apenas no solo e no subsolo. Nós também temos uma história honrada, digna, que merece ser contada em versos e prosa para que os nossos futuros cidadãos, as pessoas possam conhecer essa história e o compromisso de deixar isso bem vincado para a sociedade é nossa. Nós que estamos vivendo o momento atual e devemos avivar isso, principalmente nesse momento brasileiro, em que de uma forma extremamente incompreensível alguns setores da República Brasileira discutem o separatismo. Separar sul do resto do Brasil, centro-oeste, sudeste e sul, invocando para si a responsabilidade de serem a força motriz que move esse país gigante, ignorando a importância do Nordeste e do Norte, a construção dessa América tão forte que é a América brasileira. Tudo isso você vai ficar sabendo a partir de agora no Isto é Amazônia. Doutor Gilberto Pinheiro, estamos no 15 de agosto. Essa data, o que significa para a Amazônia? É uma data muito importante. Para mim, é a data mais importante, historicamente falando, o 15 de agosto. O que é o 15 de agosto? O 15 de agosto, na realidade, é a adesão do Pará à independência, 15 de agosto de 1823, mas podemos dizer que é a adesão da Amazônia à independência. Sem o 15 de agosto, Roberto, não teríamos o 7 de setembro. Então, de nada valeria o 7 de setembro. Quando Dom Pedro I deu o grito de liberdade, não é? Apenas poucas províncias aderiram. 7 de setembro, papel que tiveram também os paulistas e os cariocas. E ele dá o grito de independência, mas a adesão não veio. Então ele precisava conquistar. O
país, ou seja, unificar o país. E José Bonifácio, o grande José Bonifácio, ele indica para chefiar nossa Marinha de Guerra, a nossa gloriosa Marinha de Guerra, que nós temos uma história belíssima da Marinha de Guerra, para comandar o Lord Cochrane e o Capitão Grenfell, que eram ingleses que já tinham participado da independência do Chile. E eles fizeram algumas exigências, né, para o novo imperador e começaram a unificar. Por quê? Porque na maioria eram comandados por portugueses, nossa marinha. Aliás, todos nós éramos portugueses. E aí você precisa unificar esse país. As províncias eram mais ligadas a Lisboa. Então eles saem, o Lord Cochrane, ele chega na Bahia, a luta pela Bahia teve papel muito importante na independência. Para teres uma ideia, essa luta tem papel assim de nomes como Maria Quitéria, a primeira mulher a entrar no exército do imperador. O papel importante da Maria Quitéria, que é até heróico, ela queria estar no exército e o pai impede, disse que não, ela vai e se veste como se fosse um homem, né, e participa. Quando eles entram, eles foram ovacionados, eles foram, mas ela principal. Mas a Marinha, o papel da Marinha, porque aquilo foi uma guerra. Na Bahia, o Lord Cochrane manda, ele vai atrás das naus das naus portuguesas, quando ele sai da Bahia, até próximo já do lado do Tejo, né? Lá em Portugal, recupera vários deles. Só que quando ele vai, ele desfalca o restante. Aí ele manda o capitão Grenfell, para conquistar o Nordeste e o Norte. Nós vamos fazer um intervalo, porque essa matéria é muito belíssima, e voltamos daqui a pouco. Então é isso aí. Olha, eu vou aqui em Belém do Pará rapidinho, mas eu volto já com uma tigela de açaí paraense para a gente tomar aqui logo após o intervalo comercial, hein? Isto é Amazônia. Fica ligado. Estamos de volta, né? Fomos rápido em Belém, voltamos, estamos de volta do comercial e vamos continuar com esse papo esclarecedor sobre o 15 de agosto e a sua importância para a Amazônia. Doutor Gilberto, nós estávamos falando sobre a determinação da conquista do Norte e do Nordeste, né? Isso. Lembrando também que tanto o Capitão Grenfell como o Lord Cochrane, durante mesmo a conquista, ele teve que resolver alguns problemas. Por exemplo, muitos dos marinheiros eram portugueses e não queriam combater com os próprios patrícios, né? Então ele teve que desembarcar alguns deles em Recife e continuar na conquista, eu digo, na unificação desse país, né? Então o Capitão Grenfell, por determinação do Lord Cochrane, ele tinha uma nau e mais 3 outras embarcações. Veja que naquela época eram embarcações à vela, ou seja, a frota ela não era uma frota que queria conseguir conquistar o restante do país. Mas ele chega no Maranhão, ele chega em São Luís do Maranhão, e entra e aplica um blefe. Ele diz que o Lord Cochrane estava com uma grande armada e caso eles não aderissem à independência, eles iriam atacar e destruir a cidade. E eles então aderem. Ele pega o documento, pega toda a documentação e vai em direção a Belém. Só que Belém estava bem preparada para uma guerra.
Ele chega, ele coloca uma bandeira branca, o capitão Grenfell, e chega na cidade com a proposta, né? Se aplica o mesmo blefe. Disse, olha, nós já conquistamos, está aqui, já conquistamos o Maranhão, nós temos uma grande armada e nós vamos destruir. Isso aqui vai ter uma guerra. Só que o comandante das armas, ele estava bem preparado. Ele tinha mais ou menos uns 300 soldados, mais milicianos, estava bem preparado. E existia na época uma fortaleza ali no Cotijuba, que depois, na época da cabanagem, explodiu. E, lógico, a entrada ali de Belém, do forte, né? Eles estão vendo, nós vamos esperar vocês aqui, né, vendo? Ele não aceita. O capitão Grenfell, ele chega e mostra, inclusive, para os paraenses, que o São Luís, né, o Maranhão, tinha aderido à independência, hoje está aqui. Então, para evitar aqui um confronto, melhor vocês aderirem. E as condições, inclusive, nós vamos garantir a segurança de todos que eram a favor de Portugal. Porque, lógico, né, o Belém era muito mais ligado, o Pará era muito mais ligado a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Até porque era muito mais fácil a questão mesmo sendo mais longe, a questão das correntes para você viajar para lá. E essa ligação que tinha, você sabe que Belém é uma cidade bem portuguesa, essa tradição, não é? Eu digo que é uma cidade bem portuguesa. Na realidade, eles falam portugueses e brasileiros, mas nós todos éramos portugueses, todos éramos portugueses. E o comandante das armas, ele não quer. O papel de Dom Romualdo Coelho, alguns historiadores falam que ele era a favor de Portugal, mas ele teve um papel que eu acho interessante, foi levar essa questão para a Assembleia, não é? Que seria, vamos supor, um conselho, seria como se fosse hoje uma Assembleia, se fosse hoje um Senado ou uma Assembleia Legislativa para votar. Eles vão, a eleição, essa votação, ela começa no dia 11 de agosto. É tanto que alguns historiadores, eu também já vi livros, que falam que a adesão, a data é 11 de agosto e não 15 de agosto. E o povo vai para as ruas, porque o Batista Campos, Cônego Batista Campos, ele tinha se refugiado no interior, porque ele era a favor da adesão à independência, mas ele estava sendo perseguido. Tinha outro militar, o Félix Malcher também, que era a favor da adesão, também tem um papel importante, Pedro Vinagre, enfim. E o povo vai para as ruas, porque o povo queria a independência. O povo não estava satisfeito com o que estava acontecendo e vai para as ruas. Eles se criam, inclusive, que fosse depois da adesão, que fosse o Batista Campos, que fosse o líder do governo, fosse chefiar o governo. E o povo vai pressionando. E esta votação, ela termina assim lá por volta de 11 da noite, mais ou menos, dia 11 de agosto. E, por maioria, eles aderem à independência. Aí tem umas salvas de tiro que dão, que é respondido lá pelas embarcações do capitão Grenfell, que estavam, então, o Pará, mas a data para assinatura foi 15. Foi 15 de agosto. É tanto que é feriado no Pará. Mas tem uma consequência. O 15 de agosto não para aí. Ele não para nesse dia. O que é que acontece? Eles descobriram que era um blefe do capitão Grenfell. O capitão Grenfell era um jovem ainda.
que era um blefe. E o capitão tem que nomear praticamente a mesma junta governativa. Praticamente, né? E eles queriam, o povo queria outra, porque o povo queria mudar. E aí é um saque nos estabelecimentos, nas casas dos que tinham mais rico. Eles falam dos portugueses, mas eu digo que todos nós éramos portugueses. Nós éramos portugueses nascidos no Brasil, todos nós éramos portugueses, nós não tínhamos a independência. E aí, então, era logicamente das famílias de quem tinha o poder. E é um saque, e o capitão Greff, então, prende e manda fuzilar 6 paraenses. Manda fuzilar. Sem processo lá para tentar acalmar. E manda ele prende mais ou menos em torno aí dos 268 paraenses, jogam numa embarcação que o povo paraense deu o nome de Brigue Palhaço, um brigue. Você imagina colocar uma quantidade de pessoas numa embarcação, no porão, e eles pediram água. E o tenente que comandava fecha e joga cal. No dia seguinte, eles salvaram, salvo engano, 3 pessoas. Eles estavam com a cara assim, mortos, com a cara como se fossem palhaços, sabe? E por isso o povo paraense, então, deu o nome de Brigue Palhaço. E isso ficou na memória do Pará, dos paraenses. Isso vai repercutir em que, num outro momento, em 1935, que foi a cabanagem, que foi a única revolução que as massas chegaram ao poder, não é? Que nós vamos aqui, vamos ter um programa especificamente, vamos convidar alguns historiadores, como Cristóvão Lins, para falarmos sobre a cabanagem, o que foi a cabanagem na Amazônia, né? O papel que teve. Mas o que acontece sobre o 15 de agosto? Roberto, se não fosse o 15 de agosto, eu digo que tem pessoas que criticam, mas não existe uma guerra que não tenha morte. Não. Você vê, por exemplo, não existe. Você vê, por exemplo, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a unificação, inclusive a Rússia, a China, quantos morreram? Não que a gente seja a favor, lógico, uma vida, mas sem o 15 de agosto, nós não faríamos parte deste Brasil que a gente tanto luto gigante, que a gente ama este país, e certamente, quando nós fôssemos para o Maranhão, nós teríamos que ter passaporte. E sabe lá como nós seríamos tratados lá no Sul? Você sabe dessa discriminação que tem contra a Amazônia, contra nós, caboclos, não é? Que acham às vezes que nós somos até sub-raças. Nós, que não conhecemos a nossa realidade, que não sabemos o que queremos. Não é? Que estamos destruindo. O que é bom para a gente. Que é isso sim. Então eu acho que o 15 de agosto é importante. E algo, Roberto, também que eu fico assim até triste, por exemplo. 15 de agosto é uma data importante, é tanto que é feriado no estado do Pará. Se você for aqui no Afuá, é feriado. Trocaram o nome 15 de agosto. Que hoje é Presidente Vargas. Quando o PTB ganha, os paraenses resolvem trocar o nome 15 de agosto. Como trocaram outros nomes, por exemplo, Tito Franco, Almirante Barroso. Tito Franco era um monarquista, mas foi um grande advogado, um grande nome no estado do Pará e que tinha umas ideias, né? A monarquia, mas uma monarquia constitucional. E tantos nomes. E aqui você vê também o nosso estado trocando, né? Nós tivemos aqui o nosso Aires Chinchorro, que nós já falamos, o grande herói nosso, sem ele nós não estaríamos aqui. Trocaram com todo respeito para o que foi homenageado, para Horácio Nunes, mas poderíamos ter colocado outro nome. Varrer o nome do Aires e de muitas outras pessoas, lixo da história. Isso, lá em Belém, o 1º de dezembro também, que é uma data importante, né? Imagina o Laudo Suíço, que nós pertencemos ao Pará. O Pará também perderia, logicamente,
esses territórios. Então, isso aqui é história. Nós temos uma história belíssima. Eu costumo conversar com o Cristóvão e a gente fala dessa história belíssima que nós temos na Amazônia. Mas eu volto a frisar, Alberto, 15 de agosto, na realidade, no meu entendimento, é a adesão da Amazônia à independência. Por quê? Por que a adesão da Amazônia à independência? Porque a província do Grão-Pará englobava toda a Amazônia. Quando eu falo, por exemplo, que eu fico chateado quando falam castanha do Brasil. Não, é castanha do Pará. Por que castanha do Pará? Nós já falamos aqui, eu quero fazer esse parênteses. Porque a castanha dava em toda a Amazônia, e a Amazônia era a província do Pará. Hoje a gente ainda não fala no pimenta do reino, não tem mais, a gente não continua falando queijo de Minas, então vamos respeitar esse nome e vamos traduzir isto aí em 15 de agosto, por exemplo, e outras datas, num turismo histórico para gerar o quê? Para gerar emprego, qualidade de vida. Nós batemos muito na tecla aqui que cada turista traz 2 empregos, né? Eu acho que isso é importante, muito importante. Parte da nossa história, né? Então é isso. Dr. Gilberto Pinheiro registra a história, conta os fatos importantes para que o nosso estudante, o nosso jovem, a sociedade do modo geral, conheça a história da Amazônia. Eu tenho quase que absoluta convicção, eu não quero ser assertivo 100%, mas tenho quase que absoluta convicção que muito pouco se conhece do 15 de agosto. 15 de agosto de 1823. Por que é uma data tão importante para a Amazônia, para o Pará? Então nós vamos comemorar essa data como uma data importante para a gente. Pois é, Roberto, lembrando que 15 de agosto de 1823, veja, 7 de setembro. Olha o tempo que passou, não foi um mês, mas olha essa luta, esse papel importante que teve a nossa gloriosa Marinha de Guerra na unificação deste país. Quero parabenizar, nosso programa faz esse registro, né? Esse registro, a nossa gloriosa Marinha do Brasil, que nós sempre falamos, tem um hino do Exército que fala: nossa origem se prende às glórias. Às glórias. Isto é Amazônia. Isto é Amazônia, gente. Isto é Amazônia, né? Doutor Gilberto, obrigado aí pelas informações. Olha, eu vou dar uma chegadinha na Praça Batista Campo, em Belém, mas eu volto rapidinho e aí a gente continua contando a história do 15 de agosto para você, telespectador do Isto é Amazônia. Nós tivemos um feriado histórico do Pará agora essa semana, que foi o 15 de agosto, que relembra o 15 de agosto de 1823, quando ocorreu a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. Quando Dom Pedro deu o famoso grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, esse grito, infelizmente, não ecoou em todo o Brasil. Nosso país é um país de dimensões continentais. Somente 7 meses depois, por exemplo, é que o grito foi ouvido lá no Maranhão. Aliás, é importante lembrar, porque a gente fala do Grão-Pará-Maranhão. O Grão-Pará-Maranhão, ele foi uma região que era conhecida também como Mairi, e que foi instituída pelo governo português em 13 de junho de 1621. Só que quando chegou em 1772, entre 1772 e 1774, o governo português começou a perceber que as duas regiões precisavam ter maior autonomia administrativa. Então, fez a divisão. Praticamente 100 anos depois, a gente tem ali outros acontecimentos que vão marcar muito essa região, conforme a gente vai narrar daqui a pouquinho. Mas apenas para poder situar, quando houve a independência, o Grão-Pará
era uma província, era o Grão-Pará e Rio Negro, e o Maranhão era o Maranhão e Piauí, que englobava a região dos hoje 2 estados, que na época formavam uma única província. Mas, como eu dizia, em 28 de julho, por exemplo, de 1823, o Maranhão foi a penúltima província a aderir à independência do Brasil. O Pará foi a última do norte, somente em 15 de agosto de 1823. Mas houve províncias que demoraram bem mais, como é o caso da Bahia. Mas por que demorou tanto para que o norte aderisse à independência do Brasil? Veja, existiam muitos fatores, os principais deles de ordem política. É claro que os fatores de ordem geográfica, a distância, a falta de acesso, eram fatores também que precisam ser analisados. Mas a questão do fato da região ser comandada por elites portuguesas e que eram fiéis a Lisboa pesou muito mais, sem sombra de dúvida. Eles não queriam perder benesses que eram concedidas pelo governo português e aberturas comerciais. Uma região muito rica em pedras preciosas, na exploração de madeira, uma região tão vantajosa que o Irineu Evangelista de Souza, o primeiro mega empresário brasileiro no século XIX, mais precisamente em 1853, chegou a montar a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, para poder fazer a navegação ao longo do rio Amazonas e fazer o transporte para os grandes centros do Brasil naquele momento, daquilo que era extraído aqui no Grão-Pará. Eu falo aqui no Grão-Pará porque o Amapá pertencia ao Grão-Pará Maranhão naquele momento. Mas esse foi assim, um dos fatores mais preponderantes e mais impactantes, a questão da interferência da elite portuguesa. A data se reveste de importância, está completando hoje, portanto, 200 anos da adesão do Pará à independência do Brasil. É quando a gente pode dizer que, de forma uniforme, o norte do Brasil aderiu à independência e nós conseguimos manter a nossa unidade brasileira, que, aliás, o Brasil precisa ser destacado nesse sentido, de que, apesar de ser um país com condições continentais, mas ele conseguiu manter a sua unidade diferente das colônias espanholas, que acabaram se fragmentando, formando outros pequenos países, principalmente aqui na América do Sul. Obrigado. Olha, nós não poderíamos deixar de fora deste documentário uma participação imprescindível de uma força militar que foi a Marinha Brasileira. Desde 1614, na guerra com a França Equinocial, a retomada do Maranhão, que se transformou na França Equinocial depois da invasão dos franceses naquela região, Jerônimo Albuquerque foi o primeiro brasileiro a comandar as armadas das guerras anfíbias no Brasil. Mas a Marinha Brasileira se consolidou a partir da independência de 1822, porque Dom Pedro I precisava da unificação brasileira. E só a Marinha Brasileira para guerrear contra essas províncias que ainda resistiam ao identitarismo brasileiro, a criação de um país, como foi o caso da província do Grão-Pará, a última das províncias rebeladas a deporem as armas e assinarem, então, a ata de adesão à independência do Brasil. Nós queremos aqui fazer homenagem à Marinha Brasileira, essa importante força armada das forças militares brasileiras que são responsáveis por esse Brasil gigante, por esse Brasil continental, por toda essa conquista. Nossas referências e as nossas reverências à Marinha Brasileira. Nossos respeitos a todos os grandes marinheiros, desde Jerônimo Albuquerque aos grandes almirantes que comandaram em várias guerras nacionais e também internacionais a nossa força da Marinha, mostrando a fibra e o amor por esse país, desses homens que usam branco. Nossos respeitos à Marinha do Brasil. Isto é Amazônia.
Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar gravando aqui para o programa Isto é Amazônia. Quero cumprimentar todos os telespectadores aí do canal da televisão e também aqueles que nos acompanham no YouTube, né, os nossos internautas. E bom, hoje a gente está falando sobre o bicentenário da anexação da província do Grão-Pará ao movimento de independência do Brasil. Isso é muito importante para comprovar mais uma vez a importância histórica, não somente do aspecto natural da Amazônia, mas também para o seu contexto político de formação do nosso extenso território brasileiro. O Brasil é o país que tem dimensões continentais, o maior da América do Sul, e diferente dos nossos vizinhos da América Espanhola, conseguiu manter todas as suas províncias unificadas, claro, através de diversas lutas e movimentos separatistas que foram suprimidos aí ao longo da história do Brasil. E isso se deu muito em decorrência dos povos amazônicos que lutaram também nesses conflitos e hoje fizeram com que o Brasil se tornasse não só um país gigantesco territorialmente, mas também economicamente muito forte no contexto mundial. A gente tem que lembrar que a Amazônia não tem somente importância das suas belezas e riquezas naturais, mas pela produção agrícola, agropecuária e as demais riquezas que o nosso povo produz aqui na região norte. Hoje nós temos um movimento, no contexto atual da política brasileira, a gente está com um movimento novamente de tentar excluir o norte e o nordeste do cenário político, principalmente pela sua produção interna, né? Então a gente teve aí recentemente discussões no cenário político, onde haveria novamente a ideia de tentar separar as regiões sul e sudeste pelo seu contexto, pela sua alta relevância no PIB. Entretanto, quando a gente inverte a lógica desse pensamento, devemos lembrar que a Amazônia também tem grande contexto de produção, né? E a nossa voz dentro do Congresso Nacional representa também essa força que a gente tem, tanto no cenário político quanto no cenário produtivo. Então, vamos celebrar esses 200 anos, vamos celebrar essa história maravilhosa que a Amazônia construiu dentro do Brasil, para a gente reafirmar a nossa cultura, a nossa história e a nossa importância. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Olha, chegou o final do documentário Isto é Amazônia deste sábado. O nosso documentário se propôs a trazer um tema que é um tema histórico, mas de fundamental importância para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história, a história da Amazônia, a história representada pela província do Grão-Pará, que pegava naquele momento da colonização brasileira toda essa região norte do Brasil. E nós, Amapá, então, não existíamos, fazíamos parte desta província. No dia 15 de agosto de 1823, é uma data que deve ser comemorada por toda a Amazônia, porque foi esta data que ficou marcada a decisão muito importante de Dom Romualdo Coelho de aderir à ata da independência do Brasil. Nós passamos então a formar um só território. Evidentemente que nos vieses e nos parênteses de toda essa questão brasileira, nós ainda temos a Bahia lá, que aí é um outro momento para discutir um pouco da decisão dos baianos de aderir à independência. Mas a província do Grão-Pará foi então a última província brasileira a aderir à nossa independência. Portanto, no dia 7 de setembro, para todos os demais brasileiros, marca o dia da independência do Brasil. 15 de agosto é o dia da adesão da província do Grão-Pará à independência do Brasil. Portanto, fazemos 200 anos de um Brasil unificado. E o que representa isso tudo para a nossa sociedade? Um Brasil unificado, um Brasil único, um Brasil buscando seu desenvolvimento integral. Hoje, nós enfrentamos algumas questões que lamentamos profundamente que algumas regiões brasileiras estejam propondo o separatismo, como é o caso da região sul e sudeste. Mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil continuará esse país continental gigante, de norte a sul, de leste a oeste. Nós precisamos, nós da região da Amazônia, sobretudo, ressalvado algumas ilhas de excelência, tanto no Nordeste quanto do Norte,
de nos integrarmos nesse Brasil mais desenvolvido, desse Brasil com uma planta econômica consolidada, né, com a tecnologia e com uma educação igualitária em todo o território nacional. Este programa, ele se propôs a trazer esse tema para levar até vocês uma parte da nossa história e dizer o que somos, o que nós representamos para esse país. O Isto é Amazônia fica por aqui. Mas em outras oportunidades, nós vamos voltar a temas históricos para que a gente possa reviver, rememorar essa história linda da Amazônia, de grandes heróis, de homens que tombaram lutando, entregando a sua vida para que esta região pertencesse ao Brasil. O Isto é Amazônia deixa um grande abraço a todos vocês telespectadores que assistiram esse programa. Isto é Amazônia. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um boeing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa.